Convidamos para conversar com vocês o Carlos Bocui, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Carlos, muito obrigado pela atenção aqui para a CNN. Queria que você nos dissesse, esse é um período de seca mesmo, né? As chuvas são muito pouco intensas. Dá para atribuir exclusivamente à seca intensa esse aumento importante de focos de incêndio, tanto na Amazônia quanto no Cerrado também? Agora há pouquinho eu destacava isso na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje. Ou há um afrouxamento no combate ao desmatamento no Cerrado, na Amazônia também, que contribui para esse número tão ruim, o pior mês de junho desde 2007? Olha, bom dia. A situação é um pouco diferente entre a região amazônica e o Cerrado. Primeiro porque na Amazônia você tem uma floresta úmida. Ela não pega fogo sozinha, dificilmente isso acontece. O que ocorre é que o que está pegando fogo é a madeira que já foi retirada, as áreas que já foram desmatadas e que agora são objeto de limpeza de terreno, como dizem os infratores, não é? E esse processo ele se dá principalmente nas áreas limítrofes da Amazônia, que são as áreas conhecidas como arco de desmatamento, onde há uma proximidade com as áreas já ocupadas pela agropecuária, áreas ocupadas para uso agrícola e de pecuária. Então, é importante ressaltar que você tem o fenômeno Laninha esse ano, que é um esfriamento do Oceano Pacífico. Isso, de certa forma, ele influi porque deixa o clima mais seco e mais quente. Então, essas áreas que foram objeto de desmatamento, elas têm uma incidência maior de fogo, pegam fogo mais fácil, mais rapidamente, exatamente por conta da questão climática. Mas é importante dizer que tudo isso que está ocorrendo na Amazônia é objeto de criminalidade, principalmente de criminalidade. E quando o governo determina, através de decreto, que não se coloque fogo, isso, na verdade, acaba sendo não cumprido, porque você já tem um processo de desmatamento ilegal e as pessoas estão só finalizando o processo de limpeza do terreno. E é importante dizer que também o envio do Exército para essas situações acaba não representando a solução, porque eles não têm a expertise que tem o IBAMA, o ICMBio, que são órgãos especializados no controle de desmatamento e incêndio. Sim, o senhor estava falando justamente sobre esse decreto, né, que foi implementado pelo governo federal pelos próximos 120 dias, mas que também foi colocado no ano passado e não provocou grandes resultados. Eu estava vendo aqui, inclusive, um levantamento do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que revela que a área em risco da Amazônia é equivalente a 4 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Que outras medidas que poderiam ser implementadas num momento como esse, que a gente sabe que o fogo, em grande parte, é provocado principalmente pelo desmatamento, mas também está sendo piorado nesse ano pelas mudanças climáticas? Então, nós estamos falando de fogo para áreas que já foram desmatadas. Isso é importante ressaltar. Na Amazônia, essas áreas são áreas que já foram objeto de desmatamento, de degradação ambiental. E é importante dizer que toda a biodiversidade que ali se encontrava também foi destruída, né? É um fenômeno que atinge não só os acordos do Brasil de mudanças climáticas, mas também os acordos de proteção de biodiversidade. Agora, o que resolve isso não é o decreto, é a fiscalização. E aí tem 2 aspectos. Primeiro, é necessário que se reestruture, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, a incidência normal, que era da aplicação de multas, porque isso foi praticamente desmantelado na gestão anterior. Então, o que é preciso é que você estabeleça mecanismos coercitivos que, inclusive, sejam de ordem fiscal. Você tem que ter multas, penalização econômica, e tem que executar essas multas. Segundo, tem que ter uma fiscalização presente, né? E é preciso usar a inteligência e a capacidade de conhecimento que tem o IBAMA e o ICMBio. O Exército é um elemento auxiliar, funciona muito bem na Amazônia para controle de fronteiras, mas não tem a expertise para lidar com situações como esta. O senhor acha que hoje é uma sensação de permissividade que acaba, de certa forma,
se não estimulando, fazendo com que desmatadores se sintam autorizados a devastar determinadas áreas e depois, além disso, tocar fogo para, enfim, fazer o que acham que deve ser feito nessas regiões, Carlos? Olha, nós temos isso exatamente o que você diz, nós temos um estado de criminalidade continuada. Primeiro porque a floresta foi desmatada, as árvores foram derrubadas, você teve uma destruição da biodiversidade. E nesse segundo momento, quando terminam as chuvas na Amazônia e começa o período mais seco, essa madeira que está no chão, ela é incendiada. Quer dizer, os focos que nós vemos de incêndio é a consumação, eu diria, do crime ambiental que foi cometido, não é? Então, tudo isso tem que passar por uma forma preventiva, que é a fiscalização. Nós temos hoje elementos, em termos de monitoramento por satélite, muito precisos, que permitem que a fiscalização chegue ao local do crime ambiental praticamente em tempo real, não é? Então, é preciso que se dê esse operacional ao sistema de fiscalização. E nós temos tido frequentes cortes de orçamento no Ministério do Meio Ambiente, exatamente na área do IBAMA, que são os setores responsáveis por essa fiscalização, né? E sempre é importante dizer, não dá para substituir a ação de uma polícia especializada de combate a incêndio e criminalidade num bioma como a Amazônia pelo Exército, né? Que é um setor que não é especializado para esse controle. Carlos, a gente consegue projetar, colocar em palavras ou em números também o que a gente está perdendo com esse recorde de queimadas dos últimos 14 anos para o mês de junho? Olha, você pode dizer que nós estamos perdendo, olha, é um absurdo dizer isso, mas de 700, 800 até 1.000 quilômetros quadrados por mês na Amazônia. É um volume extremamente expressivo, né? E quando se diz o que nós estamos perdendo, nós perdemos área de floresta. Essa floresta é importante porque ela transmite evaporação para o continente sul-americano e isso é responsável pela regularidade das chuvas que vão até a Bacia do Plata, né? A Amazônia, ela tem uma regulação de clima e tem uma regulação de transposição de chuvas, de pluviometria, regularidade de pluviometria. Por outro lado, nós ainda não sabemos o que nós perdemos de biodiversidade, porque muito da biodiversidade da Amazônia ainda não foi catalogada, não foi contabilizada. E nós tivemos aí recentemente cerca de 1.200 novas espécies catalogadas, principalmente na área de botânica, não é? Então, quando se fala de perdas na região da Amazônia, nós, infelizmente, não sabemos nem ao certo o que nós perdemos. Um amplo patrimônio genético, que é brasileiro, né? Que tem que ser protegido. E pior, o Brasil tem um Tratado Internacional de Biodiversidade assinado, que é sua obrigação manter. O Brasil detém na Amazônia 15% da biodiversidade do planeta, ou seja, nós estamos falando aqui de um número considerável de espécies vivas que só existem na Amazônia. Carlos Bocuy, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, Carlos. Eu que agradeço. Esperamos que isso pare, né? Que nós paremos de queimar a nossa Amazônia.